um pouco do protocolo da direção, eu vou ler essa mensagem. Vocês, por favor, acompanhem, porque essa será a nossa mensagem de abertura para o nosso trabalho de hoje. Aos queridos irmãos cristãos, que o amor único de Deus guie as vossas almas cada vez mais perto de Jesus. O Evangelho de Jesus é o pão divino que alimenta as nossas almas, sacia todas as nossas necessidades. E quando esses ensinamentos nos são descritos à luz da doutrina espírita, então, meus amigos, é que sentimos o grave dever e compromisso para espalhá-los à nossa volta e colocá-los sobre o velador para iluminar e aquecer a todos os corações. Todos nós somos carentes dessa luz e por isso precisamos aprendê-lo e o ensinar, estudar para ensinar mais e melhor. É preciso que o Evangelho façamos reflexões profundas no silêncio da nossa alma, para encontrarmos as respostas às nossas dúvidas. Por certo que Deus nos ouve, mas somos nós que precisamos ouvi-lo. Unam-se no estudo do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Procure entender a sua psicologia profunda. Unam-se no amor pela prática da caridade. Há uma multidão à espera dos vossos portões, aguardando o momento para serem atendidos. Prepare-se para este trabalho amando mais, trabalhando mais, estudando mais e mais assumindo compromissos espirituais. O Evangelho é o reino dos nossos corações. Padre João. Então essa é a nossa mensagem de abertura do nosso trabalho. Vamos aproveitar esse momento façamos o nosso silêncio interno, unamos nossos corações e mentes, para que através dessa prece possamos estar harmonizados, tranquilos, em paz, para poder usufruir do que escutaremos e vivenciaremos aqui hoje. Pai Celestial, Tu que tudo sabes e tudo vês e sempre nos atende. Tu que nos enviaste Jesus, o Mestre querido, esse médico de todas as almas, nos enviaste a Mãe Santíssima, esses trabalhadores incansáveis da Seara do Bem, só temos a agradecer a Ti, ó Pai, por essas grandes oportunidades que nos são dadas a cada dia, a cada momento dessa nossa jornada evolutiva. Que hoje seja uma noite muito especial para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que possamos sair daqui hoje mais fortalecidos, mais cientes e conscientes da nossa verdadeira missão enquanto espíritos eternos aqui neste planeta. Obrigado aos nossos irmãos cristãos que se anteciparam a nós e prepararam esse ambiente para que tudo flua com amor, carinho e muita fraternidade. Que assim seja. Vamos lá? Vamos olhar? Vou usar esse apoio porque fica mais simples de eu poder mexer nos slides aqui. Gente, boa noite. Hoje a gente vai fazer algo próximo do impossível. Nós vamos falar sobre toda a obra do Evangelho segundo o Espiritismo em 50 minutos. Bem? Então a ideia é que a nossa livraria, ao final da nossa exposição, que tão cheia de gente querendo comprar o Evangelho segundo o Espiritismo,
que a gente tenha que ter voluntários para poder vender os livros. Tá? A gente conhece o Evangelho, lê o Evangelho, faz o estudo do Evangelho no lar, mas talvez a gente não entenda a profundidade dessa obra. O objetivo hoje é apresentar essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, para vocês. A gente começa com uma frase do professor Allan Kardec, que está na Revista Espírita de dezembro de 1863, em que ele vai dizer para um padre sobre um outro assunto, algo muito interessante que vai balizar o nosso estudo dessa noite. Ele diz assim: Senhor cura, nós rendemos às Santas Escrituras talvez uma homenagem maior do que a vossa. Considerando a forma alegórica, nós lhe buscamos o espírito que vivifica, ao passo que, apegando-se à letra que mata, fazem-nas dizer coisas absurdas. Certo? Então, Allan Kardec vai mostrar e falar com o padre que o Espiritismo rende às Santas Escrituras, ou à Bíblia, uma homenagem talvez maior do que ele próprio, porque observa naqueles escritos a sua forma alegórica profunda e não fica na superficialidade dessa interpretação. O Evangelho segundo o Espiritismo é, na verdade, essa abordagem. O Evangelho segundo o Espiritismo é como uma reunião de evangelho no lar, com uma pequena diferença. Nessa reunião participam São Luís, o Espírito da Verdade, Santo Agostinho, Allan Kardec, Sócrates. Ou seja, uma reunião de notáveis que estão ali comentando os evangelhos. É importante saber isso logo de abertura. O Evangelho segundo o Espiritismo não é um evangelho a mais, além dos evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele é um livro que faz uma leitura profunda das obras evangélicas canônicas, que são os 4 evangelhos. Tá bem? A gente vai começar falando sobre o caminho que levou à chegada do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre com Kardec. Depois os recados que os Espíritos mandaram sobre o Evangelho, e aí a gente vai dar um destaquezinho para uma personalidade fundamental a partir desse ponto. Ele já era fundamental, mas a partir desse ponto ele se torna muito mais evidente, que chama-se o Espírito da Verdade. Depois nós vamos falar do lançamento do livro, A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi esse o título da primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, depois foi mudado, a gente vai ver por quê. Vamos analisar a capa do Evangelho. Infelizmente as nossas capas dos Evangelhos de hoje só são bonitinhas, coloridas, né? A capa, na época de Kardec, ela dizia tudo sobre a obra. Então, analisar a capa daria uma palestra só sobre ela. E depois nós vamos para a estrutura didática. Vamos pegar todos os capítulos do Evangelho e analisá-los na sua estrutura didática, dividindo esses capítulos em 6 núcleos pedagógicos. E no final, a gente vai ver que impacto é que essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem. Em 1857 é lançada a primeira edição de O Livro dos Espíritos, constituindo-se então o primeiro passo do núcleo doutrinário da codificação espírita. Esse então é considerado o lançamento do Livro dos Espíritos, o início da doutrina espírita. Era composto de 500 perguntas e foi recebido basicamente por 2 médiuns adolescentes, a Caroline e a Julie Baudin. Mas a autoridade da doutrina espírita, e é isso que o Evangelho vai começar na sua introdução, ela não poderia ser baseada na recepção de mensagens por 2 ou 3 médiuns. Kardec precisava se corresponder com um número muito maior de médiuns que não se conhecessem entre si, para que, em havendo concordância nessas mensagens, ele pudesse considerar essa uma verdade doutrinária. E como é que ele poderia fazer isso, se naquela época ele só tinha o Livro dos Espíritos e ele próprio? Então ele vai passar a criar um núcleo de comunicação da doutrina espírita, que é formado por um tripé.
primeiro pé desse tripé é o lançamento, em janeiro de 1858, da Revista Espírita. A Revista Espírita, então, se torna um meio de comunicação de Kardec com mais de 1000 centros espíritas no mundo, incluindo o Brasil. Além do meio de comunicação, Kardec lança no mesmo ano de 1858 a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É fundada logo depois da Revista Espírita, e aí a comunicação com o centro do espiritismo no mundo deixa de ser a pessoa do professor Benizar e passa a ser um grupo que o sustentava. É a Sociedade Espírita de Paris, então, que se torna o ponto focal da doutrina espírita a partir da sua fundação. E o terceiro pé desse tripé é o lançamento do livro Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas. Então, com esse livro, Kardec vai estimular a criação de grupos mediúnicos como um manual prático, para que esses grupos mediúnicos, se comunicando com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas através da Revista Espírita, pudessem criar essa massa crítica para realizar o controle universal dos ensinos dos espíritos, que a gente vai ver logo depois o que é. Revista Espírita, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas constitui então a base de comunicação que vai permitir, em 1860, o lançamento da segunda edição de O Livro dos Espíritos. Sendo que esta edição, considerada definitiva, é a base da edição que nós temos hoje. Na realidade, a edição que nós temos hoje é uma tradução da 13ª edição do Livro dos Espíritos, mas as diferenças para a segunda edição são muito, muito pequenas. Esta edição de O Livro dos Espíritos, já com o dobro de perguntas, traz uma série de vantagens em relação à primeira, tanto em termos de organização, quanto em termos de conteúdo doutrinário, porque a ela já se aplica o controle universal dos ensinos dos Espíritos. Ou seja, aquele tripé que foi lançado por Kardec 2 anos antes, já dá os seus frutos e já permite considerar essa edição de O Livro dos Espíritos como a base doutrinária da doutrina espírita. A primeira edição não é. No ano de 1860 acontece o maior evento de divulgação espírita, que já se teve notícia à época de Kardec. Aí vocês vão dizer, um grande seminário, um grande congresso, né? A reunião de notáveis espíritas, nada disso. Foi a queima de livros espíritas, em especial o livro Que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, no chamado Auto de Fé de Barcelona. O bispo reuniu as obras espíritas e pôs fogo nessas obras em Barcelona, em público. E Kardec, ao conversar com o Espírito da Verdade sobre isso, posso reclamar as minhas obras? Ele diz assim, pode, mas deixe, porque será uma grande divulgação. E realmente, a partir da queima das obras espíritas, houve um grande impulso ao espiritismo, tanto na Espanha quanto em todos os países vizinhos. E vamos lembrar que o espiritismo chega no Brasil exatamente por conta da grande divulgação que ele estava tendo na Europa. Porque quem trouxe o espiritismo para o Brasil foram os filhos daquela classe média, classe alta, que ia estudar na Europa e que voltava com as ideias espíritas. Então a gente pode dizer que o fato de nós estarmos aqui hoje é consequência indireta também do Auto de Fé de Barcelona. Ainda bem que esse bispo teve essa ideia, né? De queimar os livros espíritas. Em 1862, para o leitor da Revista Espírita, a gente vai ver uma coisa muitíssimo interessante. O tipo de comunicação muda. Em janeiro de 1862, começam a chegar espíritos como São Luís dando comunicações de cunho moral, Erasto, discípulo de São Paulo, Paulo Apóstolo, começam a mandar mensagens para a Revista Espírita. As mensagens anteriores eram mais de cunho filosófico. A partir de 1862 começam a surgir muitas mensagens de cunho religioso. Quem é o leitor da Revista Espírita observa